Olá, seja bem-vindo à disciplina de Modelagem de Dados do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Thiago José Marciano e eu serei o seu professor ao longo dessa incrível jornada de aprendizagem. Trabalhei como analista de sistemas por mais de 8 anos, antes de migrar naturalmente para a área de Business Intelligence e Data Science, tecnologias com as quais trabalho atualmente há mais de 2 anos. E nessa primeira unidade da disciplina de Modelagem de Dados, faremos uma introdução aos conceitos de banco de dados, onde iremos identificar a importância da utilização de banco de dados no contexto organizacional. Faremos uma perspectiva histórica. Aqui listaremos os principais fatos históricos do surgimento de banco de dados e veremos como foi a evolução dos bancos de dados e identificaremos os vários tipos de bancos de dados existentes hoje. Em conceito de banco de dados, muitas vezes a implementação da informática em organizações ocorre de forma evolutiva e gradual. Inicialmente, apenas determinadas funções são automatizadas. Mais tarde, à medida que o uso da informática vai se estabelecendo, novas funções vão sendo informatizadas. Para exemplificar, vamos considerar uma indústria hipotética, no qual são executadas 3 funções: funções de vendas, produção e compras. Na função de vendas, concentra a atividade da indústria relativa ao contato com os clientes, como fornecimento de cotações de preços, vendas e informações sobre disponibilidade de produtos. Já na linha de produção, esta função concentra as atividades da indústria relativas à produção, como o planejamento da produção e controle do que foi produzido. Em compras, essa função concentra as atividades da indústria relativa à aquisição de insumos necessários à produção, como cotações de preços junto a fornecedores, compras e acompanhamento do fornecimento. Neste contexto, os dados de um produto são usados em várias funções. Esses dados são necessários na função de produção, no planejamento da produção, pois planejar o que vai ser produzido. É necessário conhecer como os produtos são estruturados, quais seus componentes e como são produzidos. Os dados de produto também são necessários na função de compras, pois nesta função é necessário saber quais componentes devem ser adquiridos. Já na função de vendas, também é necessário conhecer dados de produtos, como seu preço, seu estoque atual, seu prazo de fabricação e etc. Se cada uma das funções acima for informatizada de forma separada, sem considerar a informatização das demais funções, pode ocorrer que, para cada uma das funções, seja criado um arquivo separado de produtos. Neste caso, surge o problema de redundância de dados. A redundância de dados ocorre quando uma determinada informação será representada no sistema em computador várias vezes. No exemplo, estão redundantes as informações referentes a um produto que aparecem nos arquivos de produtos de cada um dos 3 sistemas. Há 2 tipos de redundância de dados: a redundância controlada, onde o software gerencia a redundância, e a redundância não controlada, que é o usuário que a gerencia. A redundância controlada de dados ocorre quando o software tem conhecimento da múltipla representação da informação e garante a sincronização entre as diversas representações. Do ponto de vista do usuário, externo ao sistema de computador, tudo acontece como se não existisse uma única representação da informação. Essa forma de redundância é utilizada para melhorar a confiabilidade ou desempenho global do sistema. Um exemplo é um sistema distribuído, onde a mesma informação é armazenada em vários computadores, permitindo acesso rápido a partir de qualquer um deles. A redundância não controlada de dados acontece quando a responsabilidade pela manutenção da sincronia entre as diversas representações de uma informação está com o usuário e não com o software. Esse tipo de redundância deve ser evitado, pois traz consigo vários tipos de problemas: a entrada repetida da mesma informação e a inconsistência de dados. A solução para evitar a redundância do controle de informações é o compartilhamento de dados. Nesta forma de processamento, cada informação é armazenada uma única vez, sendo acessada por vários sistemas
que ela necessita. Ao conjunto de arquivos integrados que atendem a um conjunto de sistemas dá-se o nome de banco de dados. O compartilhamento de dados tem reflexo na estrutura do software. A estrutura interna dos arquivos passa a ser não mais complexa, pois estes devem ser construídos de forma a atender às necessidades de diferentes sistemas. Para contornar este problema, usa-se um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGDB, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. São softwares que incorporam as funções de definição, recuperação e alteração de dados de um banco de dados. Agora veremos uma perspectiva histórica. A quantidade de informações que são disponíveis está explodindo, e o valor dos dados como um ativo organizacional é amplamente reconhecido. Para obter maior parte de seus grandes e complexos conjuntos de dados, os usuários necessitam de ferramentas que simplifiquem as tarefas de gerenciamento dos dados e a extração de informações úteis de forma oportuna. Para compreender como se deu o uso dessas ferramentas até hoje, faremos uma viagem no tempo para entender a sua evolução. Desde os primeiros computadores, armazenar e manipular dados tem sido o principal foco dos aplicativos. O primeiro SGDB foi criado em 1960 por Charles Beckman e foi chamado de Depósito de Dados Integrados. Ele constitui a base do modelo de dados de rede, chegando a ser contemplado em 1973 pelo Prêmio Turing, o equivalente ao Prêmio Nobel da Ciência da Computação. E ao final da década de 1960, a IBM desenvolveu o SGDB, Sistema de Gerenciamento de Informação, o IMS, Information Management System. O IMS constitui a base do modelo de dados hierárquico. Em 1970, Edgar Code, do Laboratório de Pesquisas da IBM, propôs uma nova estrutura de representação de dados, chamada de modelo de dados relacional. Foi o impulso para o desenvolvimento de vários modelos de SGDBs, baseados no modelo relacional. Code ganhou o Prêmio Turing em 1981 pelo trabalho original. Os sistemas de banco de dados amadureceram como uma disciplina acadêmica. A popularidade dos SGDBs relacionais alterou o cenário comercial. Seus benefícios foram amplamente reconhecidos para gerenciar dados corporativos. Na década de 80, o modelo conceitual consolidou-se sua posição como um paradigma denominado SGDB, e o uso de banco de dados começou a difundir cada vez mais. A linguagem de consulta SQL passou a ser a linguagem de consultas padrões, e o padrão atual é o SQL 1999. Adotado pela American National Standards Institute, ANSI, e pela International Organization for Standardization, IOS. Na final da década de 1980 e na década de 1990, diversas fabricantes como DB2, Oracle e Informix estenderam seus sistemas com capacidade de armazenar novos tipos de dados, como imagens e textos, e possibilidade de consultas mais complexas. Sistemas especializados foram desenvolvidos para a criação de data warehouses, consolidando os dados de diversos bancos de dados com o intuito de conduzir uma análise especializada. O surgimento de pacotes de planejamento de recurso empresarial, o RP, e o planejamento de recursos de gerenciamento, é o MRP, Management Resource Planning, acrescentaram como uma camada substancial de recursos orientados a aplicativos acima de um SGDB. Um exemplo, o dado é armazenado em um SGDB relacional e a camada de aplicativo pode ser customizada para diferentes empresas, diminuindo custos totais comparados ao custo de criar uma camada de aplicativos a partir do zero. O fato histórico mais significativo, talvez, seja a entrada dos SGDBs na era da internet. O gerenciamento de banco de dados continua a ganhar importância conforme mais e mais dados tornam-se disponíveis online e ainda mais acessíveis por meio da internet. Após os anos 2000, a evolução continua até os dias atuais, com o foco em estabilidade e segurança, com o surgimento de banco de dados NoSQL, com grande poder de processamento. Atualmente, a área está sendo impulsionada por ideias excitantes, com o desejo das empresas de consolidar os seus processos de tomada de decisão
e minerar seus repositórios de dados e informações úteis sobre seus negócios. Os dados são o novo petróleo. Seu uso correto pode gerar oportunidades de negócio e impactar a economia. Agora veremos a evolução dos bancos de dados. A evolução de banco de dados foi contínua, sendo de constante melhoria, trazendo mais segurança e rapidez para as informações ou dados nele salvos. Uma tendência comum de evolução é sempre mirar o foco em reduzir as ações de forma mais rápida, provendo maiores resultados para usuários de sistemas. Mas além de velocidade, outros pilares precisam ser garantidos para toda a transação de um banco de dados. Esses pilares são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O que define a transação de um sistema de banco de dados? Transação. Uma transação para o SGDB é toda ou qualquer atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco. Assim, qualquer atividade provocada pelo usuário dispara uma transação, ou uma cadeia de transações que precisam estar garantidas e ter aderência a esses pilares. A regra de ouro de sistema de gerenciamento de banco de dados é a garantia de que todos os pilares das transações sejam assegurados e respeitados em cada uma de suas transações internas. Sabendo isso, agora é necessário entender o que cada um desses pilares representa, defende e significa para os bancos de dados. Atomicidade. Para entender o pilar da atomicidade, fazemos uma analogia à expressão 8 ou 80, ou seja, ou finaliza com sucesso ou tudo é abortado. Portanto, o SGDB conclui todas as ações em cascata para uma transação, que é um commit, uma efetivação, ou ele retorna ao estado anterior da transação, um rollback, uma transação desfeita. Assim, a atomicidade é responsável por garantir que uma transação é gravada com sucesso e garantida ou realizado o rollback de toda a transação, para que o banco de dados retorne ao estado anterior da transação. A atomicidade é a regra do tudo ou nada. Ou toda a transação é salva com sucesso no banco de dados, ou toda a transação é descartada. Consistência. O pilar da consistência permite assegurar que uma transação somente leve o banco de dados de um estado válido a outro, mantendo a estabilidade do banco. Os dados que são gravados devem sempre ser válidos, de acordo com a regra definida, determinando a validade dos dados inseridos. Desta forma, é evitada a corrupção do banco de dados, que pode ser causada por uma transação ilegal. Consistência é ter o dado certo no local esperado. Um campo do tipo integer sempre deverá conter valores de números inteiros. Isolamento. Este pilar representa a independência de cada transação no sistema de gerenciamento de banco de dados. Cada transação é única e independente, o que faz com que duas transações que alterem o mesmo valor de uma tabela não entrem em conflito. Toda transação é uma engrenagem do sistema maior, que seria o SGDB. Isolamento é a garantia de que todas as transações não terão disputa para edição ou escrita de um determinado dado ou valor. Durabilidade. Quando a transação é finalizada, seus dados estão salvos de qualquer modificação. Somente uma transação pode modificar os dados. Assim, os dados ficam protegidos. A durabilidade garante que a informação só seja modificada por outra transação, e dessa forma consegue-se rastrear as requisições e buscar o que ou quem fez tal atividade. O próprio SGDB não realiza nenhuma modificação após a conclusão de todas as transações pendentes. Qualquer modificação de um valor será de origem do usuário ou do sistema. Durabilidade é a proteção dos dados contra qualquer coisa que não seja uma transação do banco de dados. Tipos de bancos de dados. Banco de dados não relacional. Modo regular. Os arquivos são escritos de forma sequencial. O acesso geralmente é mais lento em comparação aos bancos de dados relacional. Estão em uso desde os anos 60. Entretanto, novos tipos de banco de dados não relacionais estão sendo desenvolvidos. Ao exemplo, os casos de banco de dados NoSQL, como o MongoDB, entre outros. A principal vantagem de tipo de dados não relacional é que,
Diferente da abordagem tradicional, eles lidam bem com dados desestruturados. Banco de dados relacional. Os dados são organizados em tabelas, permitindo o relacionamento entre as mesmas. Uma relação trata-se de associação entre duas ou mais entidades. Em comparação ao modelo não relacional, podemos citar como principais vantagens o padrão adotado mundialmente, maior velocidade de acesso aos dados e menor espaço de armazenamento. Os bancos de dados podem ser classificados de várias formas. Uma delas é quanto à arquitetura de banco. Essa classificação pode ser centralizada, descentralizada, distribuído ou replicado. Na arquitetura centralizada é um tipo onde o banco de dados fica centralizado em um servidor e é acessado pelas demais aplicações ou clientes. Assume toda a capacidade de armazenamento e resposta. É um modelo que exige grande poder de processamento do servidor e excelente desempenho do SGDB. No modo descentralizado, o banco de dados fica em mais de um servidor, permitindo a descentralização dos dados. Esse tipo é útil para garantir maior autonomia local e facilitar a comunicação, que pode ser melhor balanceada com aplicações que usam tabelas específicas. O tipo distribuído é aquele onde os dados ficarão distribuídos em vários servidores ou computadores. Sofrerão um processo de atualização ou sincronismo para garantir a integridade dos dados em todos os locais. O modo replicado ocorre quando o banco de dados é replicado para vários servidores, como um processo de espelhamento. Os bancos são iguais e, na medida em que o primeiro banco é modificado, os demais também são modificados em cascata. É especialmente útil para garantir a segurança dos dados e, no caso de um servidor falhar, o outro pode assumir, já que os dados são iguais. Para concluir a nossa videoaula, vimos lá em conceito de banco de dados e identificamos a importância da utilização de banco de dados no contexto organizacional, a definição de banco de dados e o que é um SGDB. Listamos os fatos históricos do surgimento dos bancos de dados e como se deu o seu processo evolutivo. Compreendemos os pilares do sistema de gerenciamento de banco de dados, a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. E identificamos os vários tipos de bancos de dados e a sua classificação. Não esqueçam de ler o material, fazer os exercícios e visitar a biblioteca virtual. Nos vemos na próxima aula.